Paz, irmãos, tudo bom? A gente está vivendo um tempo em que é preciso que o povo de Deus, tenha líderes que sejam realmente exemplo. Uma das coisas que a gente precisa aprender sobre liderança é como liderar como Jesus, como liderar através do exemplo. Um tempo atrás, eu estava com o pessoal da igreja orando, A gente estava num dos cultos de oração e um dos pedidos de oração que eu fiz para o pessoal foi para que eles orassem por mim, para que eu não fosse um hipócrita, para que eu pudesse fazer tudo aquilo que eu prego, para que eu pudesse, não cobrar das pessoas ou pedir ou falar para as pessoas fazerem alguma coisa que eu mesmo não estivesse fazendo. E acho que isso é algo que é fundamental na vida de todo cristão, porque todo cristão vai em algum momento da vida exercer uma liderança, e essa liderança ela precisa ser bíblica, ela precisa ser conforme o modelo de Jesus. E a gente não pode falar para as pessoas algo que a gente mesmo não está vivendo. Então a gente precisa ter essa coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive, aquilo que a gente demonstra, E esse foi o meu pedido de oração para o pessoal. E isso a gente vê também na vida de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que Jesus ele foi um exemplo de líder em tantas áreas, em todas as áreas da vida, a gente pode dizer. Jesus ele foi exemplo em como perdoar as pessoas, Jesus foi exemplo em como tratar as pessoas que eram desprezadas, Jesus foi exemplo em como falar com as pessoas, em todas as áreas Jesus é nosso exemplo de líder. E aí uma das coisas que mais me chama a atenção sobre a liderança de Jesus é quando a palavra de Deus mostra lá no Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus ele se senta ali junto com os discípulos à mesa, e Jesus ele pega uma toalha, enrola na cintura, e ele começa a pegar uma bacia de água, ele começa a lavar os pés de cada um dos discípulos dele. E aqueles pés, imagina a situação daqueles pés, de quem passou o dia inteiro andando com aquela sandália no pé, e Jesus ele lava os pés de cada um dos discípulos, mesmo daquele que ele sabia que ia traí-lo, daquele que ele sabia que ia negá-lo, daquele que ele sabia que ia duvidar da ressurreição dele, de cada um desses discípulos, Jesus lavou o pé. E isso é um exemplo de liderança para a gente. E quando Jesus fez isso, Jesus ele não estava querendo começar uma nova tradição, de lavar pés das pessoas, como às vezes a gente vê muitas pessoas fazendo por aí. Então, às vezes tem um evento de liderança e lava-se o pé, um do outro e tal. E muitas vezes isso não passa de uma tradição vazia. E a ideia não era essa de Jesus. Ele não queria uma nova tradição religiosa. Ele queria dar um exemplo ali para os discípulos de um serviço prático, Lavar os pés das pessoas era um serviço destinado aos empregados, aos escravos, que lavavam os pés dos seus senhores. E Jesus ele toma ali uma posição de servo, de escravo, lavando os pés dos seus próprios discípulos. Então Jesus ele fez algo prático, algo que fosse ali necessário. E é dessa maneira que a gente deve liderar, que a gente deve tratar uns aos outros, servindo os irmãos com humildade, com a mesma humildade que Jesus teve. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, a gente vê no versículo 15, Jesus dizendo o seguinte: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. A ideia não é que Jesus ele estava fazendo aquilo simplesmente para demonstrar uma humildade ou para simplesmente que a gente pudesse ver a atitude de Jesus e, cara, uau, que legal que Jesus fez, e admirar e adorar Jesus por causa disso. Não, ele queria que isso se convertesse nas nossas vidas em prática. Jesus estava dando um exemplo para que a gente seguisse o exemplo dele, para que a gente pudesse servir uns aos outros de maneira prática. Isso pode ser, irmão, em tantas e tantas áreas da nossa vida, quando você dá uma carona para o irmão no final de uma reunião, quando você decide ajudar o irmão na casa dele, numa construção, quando você decide, ensinar um irmão novo na fé, ensinar os princípios básicos do Evangelho, você está servindo aquela pessoa. E a gente precisa servir com essa mesma humildade que Jesus teve. Lá em Filipenses capítulo 2, também mostra um pouco da humildade de Jesus. Jesus ele estava no céu com Deus, todo cheio de glória e poder, e ele se humilhou vindo à terra em forma de homem para estar conosco. E a palavra de Deus nos fala lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
Em outras traduções, né, fala que o sentimento de vocês seja o mesmo de Jesus. Então, o sentimento ou atitude, não importa. Nós temos que ter esse mesmo caráter de Jesus, que não usou da autoridade que ele tinha como Deus, né, mas ele se humilhou em forma de homem para viver entre os homens. Que a gente possa também, sabe, baixar um pouco a nossa bola, saber que no reino de Deus, é uma frase que eu sempre falo para o pessoal da igreja, no reino de Deus não tem encarregado, não tem chefe, não, todo mundo é ajudante geral, todo mundo está aqui para servir um único Deus, um único Senhor, um único Mestre. Então todos nós somos irmãos uns dos outros, nós somos servos de Jesus e cooperadores uns com os outros. Então não importa se você tem um título, não importa se você tem um microfone na mão, se derramar o óleo sobre a sua cabeça, isso não te faz melhor do que ninguém, isso não te faz especial diante das pessoas, não. Isso faz de você um servo que tem responsabilidade de servir os seus irmãos e servir principalmente como exemplo. Esse é o maior dos serviços que nós podemos prestar no reino de Deus em termos de liderança, é dar exemplo naquilo que nós devemos fazer no reino de Deus. Não adianta a gente ter palavras bonitas, não adianta a gente ter muito conhecimento se a gente não tiver exemplo, tá bom? Então que isso sirva de lição para cada um de nós e que as pessoas possam ver em você, as pessoas que estiverem ao seu lado, possam ver em você um exemplo de como servir a Deus de maneira prática, tá bom? Deus te abençoe, seja um discípulo. Se você ainda não curtiu nosso canal e a nossa página, faça isso, por favor. E se você gostou desse vídeo, ele te edificou de alguma maneira, também dá o seu like aí. Que Deus te abençoe, fique na paz. Fica com Deus.